Olá, graça e paz, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez. Eu andava meio sumida, né? E eu vim gravar um vídeo hoje um pouquinho diferente de todos os que eu já gravei até aqui. Eu vim, na verdade, conversar com você, bater um papo com você. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho. Não, eu não tenho muitos seguidores nas minhas mídias sociais. Não tenho muitos inscritos no meu canal de YouTube. Não tenho muitos amigos no Facebook. Talvez para alguns seja bastante, né? Mas não são tantos assim, não. Mas eu preciso te dizer que os que eu tenho são reais. Não são somente amigos de mídia social. São amigos mais chegados do que irmãos, são pessoas que me acompanham não somente nas mídias sociais, mas que me acompanham na minha vida, que fazem parte da minha vida. Amigos que se preocupam e com os quais eu me preocupo. E eu andei meio sumidinha alguns dias, né? E muitas pessoas entre os meus amigos, que não são muitos, né? Mas a grande maioria deles vinha me perguntar: você tá sumida? Você tá calada? Aconteceu alguma coisa? Você tá chateada com alguma coisa? E eu dei algumas desculpas, né? Algumas respostas. Mas a realidade mesmo, nem meu esposo, que é a pessoa mais íntima que eu tenho depois de Deus, sabia. E eu vim hoje contar para você. Vou tentar explicar em poucas palavras. Existe um homem na Bíblia chamado Davi, e ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E hoje me veio essa palavra no meu coração, tentando explicar o que aconteceu. Eu senti que algumas coisas, né, que nós estávamos buscando, algumas coisas que nós estávamos desejando, algumas coisas pelas quais nós estávamos reivindicando, pedindo, orando, né? Senti que estava muito difícil de acontecer e que somente um milagre para acontecer aquilo que nós necessitamos. E eu desejei então fazer um jejum, né? Um jejum não me abstendo de comer simplesmente, mas um jejum tirando algumas coisas que eram cruciais na minha vida, algumas coisas que eram muito importantes na minha vida, em busca de algo maior, né? Dentre essas coisas, conversar com os meus amigos, né? E pregar a palavra de Deus, porque esse é o meu chamado e depois do meu relacionamento com Deus, eu acredito que essa seja a coisa mais importante da minha vida, porque é o meu chamado. Quando você tem um chamado, quando você está exercendo esse chamado, é como se, né, entrasse na sua veia aquilo que você precisa para estar forte, para estar viva, né? E eu entreguei para Deus por alguns dias isso, né? Não conversar mais assim intimamente com amigos chegados e não pregar a palavra de Deus, que são coisas muito importantes para minha vida. Não contei para ninguém, isso foi entre eu e Deus. E fiz isso até o último momento, acreditei até o último momento, pedi até o último momento, né? Tentei de todas as maneiras convencer Deus de não permitir aquilo que eu sei que vai ser muito difícil de enfrentar e de que acontecesse o milagre que nós tanto necessitávamos. E não aconteceu. Não aconteceu. O pior aconteceu. E aí, por que eu citei Davi? Porque quando o juízo de Deus foi proferido contra Davi, Deus disse: eu vou perdoar o seu pecado, mas o filho vai morrer. Você conhece a história, né? Batseba, ele se relacionou com Batseba. Por conta disso, houve a morte de Urias, o marido de Batseba. E finalmente Davi se arrepende e ora ao Senhor.
E o profeta diz, o Senhor vai te perdoar, mas o menino vai morrer. Davi entra em jejum, ele se deita no quarto, ele não come, ele não bebe, e ele fica com o rosto no chão, prostrado, e durante um período ele não comeu e não bebeu, e orou ao Senhor para que o Senhor não fizesse aquilo, para que a criança sobrevivesse. A criança morreu. Alguns foram avisar Davi. Quando entraram ali naquele aposento, Davi soube que a criança tinha morrido. Ele então se levantou, disse: a criança morreu, né? E eles confirmaram que sim. Ele se levantou, ele lavou o seu rosto, ele comeu e ele bebeu e foi consolar Batseba, que agora era sua esposa. E aí as pessoas comentavam: meu Deus, quando o menino estava vivo, ele não comeu e não bebeu, mas agora que a criança morreu, ele come e bebe. E ele disse assim, enquanto eu tentei, né, enquanto estava vivo, eu não comi e não bebi, mas agora que está morto, o menino não vai voltar a mim. Eu um dia me unirei a ele. Então esse é o momento de eu, estou falando das minhas palavras aqui, esse é o momento de eu seguir com a minha vida, de eu me levantar, comer, beber, consolar Batseba, que está precisando muito de consolo, e seguir com a minha caminhada, com a minha chamada, cumprir com o propósito de Deus para com a minha vida. Então, durante alguns dias eu jejuei e deixei de lado algumas coisas muito importantes para mim. O milagre não aconteceu e eu faço minhas as palavras de Davi. Preciso me levantar, lavar o rosto, preciso me levantar e prosseguir, continuar com o meu propósito. Então estou aqui dizendo para vocês, meus amigos e minhas amigas, eu voltei, estou aqui de volta e vou dar sequência à minha chamada, o propósito de Deus para com a minha vida, buscando, lógico, sempre a direção de Deus, que Ele me guie. Eu entrego esse ano de 2023 na presença de Deus. Peço que Ele me guie, peço que Ele me direcione, peço que Ele cumpra em mim todo o seu querer e toda a sua vontade. E desejo mesmo a cada um de vocês. Mas se você me perguntar, pastora, e agora? O milagre não aconteceu, o pior aconteceu, o que vai ser de nós? Deixa eu dizer para você, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E é esse o recado que eu quero deixar para a sua vida nesse primeiro dia do ano de 2023. Uma coisa eu sei, aquilo que está em Jeremias 29, versículo 11 em diante, ele vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é o que eu e você sabemos e isso é o que verdadeiramente importa. Deus permanece sendo o mesmo Deus, Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua no governo, Ele continua no trono, Ele tem o controle de todas as coisas. Sim, estamos em um período de juízo, isso é claro. O juízo começa primeiro naqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, primeiro pela casa de Deus. Estamos em juízo, mas Deus continua tendo pensamentos a nosso respeito e esses pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, que nós esperamos, uma esperança e um futuro. E diz: vocês vão me invocar a mim, vocês vão orar a mim e eu vos ouvirei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar buscando, nós vamos continuar cumprindo com a nossa chamada, nós vamos continuar crendo na palavra de Deus, crendo em Deus, nós vamos continuar buscando até que Ele cumpra todos os seus propósitos para com as nossas vidas. Era isso que eu queria dizer para você. Dizer que eu amo você, dizer que eu desejo o melhor de Deus para a sua vida, hoje e todos os dias. E o melhor de Deus é a sua vontade, porque a sua vontade às vezes não é a nossa vontade, mas ela é boa,
perfeita e agradável. Amo você. Deus abençoe as nossas vidas nesse ano de 2023. Que a vontade dele se cumpra em nós. Que ele faça o melhor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feliz ano novo. Tchau, tchau.